Fernando Marcolino, boa noite, meu 10. A popularidade do Lula caiu devido à sua aproximação com os evangélicos e a questão dos impostos das igrejas. O que você acha? Eu não sei se foi isso, é difícil. Assim, ó, eu vi gente que eu acho que tem uma boa leitura desses gráficos, e os caras falaram, sim, quando cai uma popularidade, tem muito fator envolvido. Mas teve um fator determinante em fevereiro, que foi a alta de alimentos, né? A gente teve ali um pico inflacionário de alimentos, que já passou, mas teve em fevereiro. E sei lá, eu acho que isso é mais forte que qualquer outra coisa. Ah, porque falou mal de Israel, porque. Sei lá, cara. Eu acho que isso é mais forte que qualquer coisa. Quando a comida fica mais alta, quando a comida fica mais cara, as pessoas falam, ah, a vida piorou. Isso é normal, cara. Porém, eu acho que, assim, qualquer pessoa de esquerda vai concordar que a comunicação do governo Lula é muito ruim, né? Talvez muito ruim é forte a palavra, mas não é boa. Talvez, vamos dizer assim, a extrema-direita elevou um nível, ou baixou um nível, seja por onde você entender, mas radicalizou a comunicação como uma arma que faz com que qualquer outro governo fique sempre muito atrás disso. Seja ele de centro-direita, seja ele de centro-esquerda, seja ele de esquerda radical, coisa que não tem, enfim. Os caras ficam atrás, meu. Os caras ficam atrás. E o governo Lula me parece isso muito forte. Por exemplo, eu, volta e meia, descubro por acidente coisas que melhoraram. Determinados dados, determinados indicativos de coisas que melhoraram. Mas eu não soube pelo governo. Não foi o governo Lula que me avisou que eles estão trabalhando, que eles estão fazendo, que eles conseguiram isso e aquilo. Não foram eles que me avisaram. Eu fico sabendo por algum militante do PT, por alguém simpático ao Lula. Então, assim, tipo, porra, um governo que quando acerta, sequer consegue dizer, olha, galera, reparem, ó, a gente conseguiu fazer um negócio aqui bem legal, tá? Negócio legal mesmo, não tô falando ruim, a gente fez um negócio massa, olha pra nós. Pô, um governo que não consegue sinalizar os seus acertos, é óbvio que vai ter apenas os seus erros no holofote, porque, primeiro que não tem governo que não erre, o melhor governo do mundo vai continuar errando, mas os erros vão estar no holofote porque a oposição só tá esperando os erros, né, cara? E a gente tem uma oposição no Brasil que é muito engajada pelas redes sociais, que tem toda uma série de transmissões que passam pelas igrejas, tem toda uma correia de transmissão ali por causa dessa dificuldade, desses atritos que está tendo entre as esquerdas e o mundo evangélico. Eu continuo dizendo aqui para vocês o seguinte: a gente tem que buscar a gente tem que buscar atingir pessoas não por aquilo que a gente discorda delas, mas por aquilo que a gente tem em comum. Por exemplo, se eu fosse candidato, eu tenho uma vontade sincera, tá? Se eu fosse, sei lá, se eu fosse candidato a vereador ou a deputado estadual, eu tô aqui já fazendo campanha. Eu teria uma vontade sincera de estabelecer contato com policiais, cara, com a classe policial. Porque por mais que a gente tenha críticas à esquerda em relação à polícia militar, à guarda civil, enfim, a polícia como um todo, críticas essas que boa parte delas são corretíssimas, porque tem uma série de problemas institucionais. A própria ideia de uma polícia militar é um anacronismo, um dos poucos países do mundo que tem polícia militarizada é o Brasil. Agora, o cara é um trabalhador, né, bicho? O policial é um trabalhador. Nós não temos, do ponto de vista de esquerda, uma certa visão de segurança pública nunca vai estar em comum ali, nunca vai estar alinhada. Mas há um pensamento sobre o trabalhador e sobre segurança como um todo. Então, pô, dá para estabelecer link ali. Eu tô falando isso porque quando a gente pensa em evangélicos, a gente imagina o Malafaia, a gente imagina o Edir Macedo, mas a grande massa dos evangélicos são mulheres negras e pobres. Cara, um governo de esquerda que não conversa com mulheres negras e pobres, geralmente mãe solo, muitas vezes isso, que não consegue estabelecer um link com esse povo, se fudeu mesmo. Porque daí nem de esquerda mais é. Olha, um governo de esquerda que não consegue atender mulher negra e pobre, não é governo de esquerda, porque mulher negra e pobre é quem sustenta essa porra desse país, cara. Então, assim, tem que estabelecer. Ah, a gente não consegue na pauta de costumes com os evangélicos, a gente nunca vai conseguir um acordo. Então tá, então cancela por ali. Sabe, assume que naquela parte sempre vai se discordar. Agora, em outros pontos não dá para estabelecer um diálogo, não dá para estabelecer não é nem um diálogo, é estabelecer um problema comum, um ponto comum, uma visão comum, porque é aí que tu faz disputa. E aí quando chega, e isso aconteceu nas últimas eleições, vocês acham bom, pega os indicativos, teve muito evangélico votando no Lula, não foi a maioria, mas teve uma minoria substancial votando no Lula. Essa minoria substancial que votou no Lula foi por quê? Porque botou na mesa esse negócio. Tá, o Bolsonaro, na pauta de costumes e pá, ele tá mais com o que a gente pensa, mas, porra, olha o que foi esse cara na economia, olha o que foi esse cara na pandemia. Vou no Lula. Gente, ó, é que eu queria comentar esse caso, porque, sei lá, eu achei tão esquisito isso. Deixa eu comentar, esse tema que me pegou. Porque isso gerou uma discussão que eu acho que, assim, claro, tem muita coisa escrota no meio do caminho, teve muita ofensa, teve muita gente falando bosta, saca? Mas eu acho que
que a discussão é válida. Deixa eu pegar aqui a postagem original, que foi uma postagem do Jean Willis, e que vai de encontro àquilo que a gente estava falando sobre a dificuldade que a esquerda tem de se comunicar com evangélicos e aquela papo toda. Foi isso aqui, ó. Eu vou ler, tá? Acabo de mandar uma real para um taxista. Quando eu entrei em seu carro, ele aumentou o rádio com um programa proselitista neopentecostal. Pedi que ele desligasse. Ele relutou em silêncio uns 10 segundos, repetiu o pedido e então ele desligou. Ah, mas ele editou. Porque dessa parte eu não lembro aqui dele ter pedido várias vezes para desligar. Bom, enfim, vamos lá. Ah, posso estar sendo injusto. Deixa eu ver. Deixa eu ver as edições. Eu quero ver a original. Essa é a original? Não é. Ok, então ele sempre falou isso. Aí, mas por que ele me perguntou? Porque não sou evangélico e porque acho que esse proselitismo de vocês, desrespeitoso e arrogante, nós somos um país com muitas religiões e com pessoas ateias, não somos obrigados a ouvir pregações e exorcismos em rádios de sua religião quando estamos pagando pelo seu serviço. Quando o senhor estiver só no carro, o senhor ouve a sua pregação. Quando entrar um passageiro, tem a educação de ao menos perguntar se ele quer ou não ouvir essa pregação, gritaria ou prefere ouvir música. Isso é viver em uma democracia e respeitar o direito do outro. Porra, que discurso. Respondi firme e pacientemente. Ah, mas e a palavra, ele me disse. E eu respondi, palavra imposta é a tortura, meu senhor. É a única palavra que me interessa agora é silêncio. Estamos em silêncio desde então. Ah, que chatice. Olha, tem cara de fanfic. Tá, desculpa, desculpa. Assim, ó, eu acho que assim, ó, vamos falar sério. A gente tem que dar muita, assim, a gente tem que ser muito solidário ao João Willis, porque o João Willis, cabe vocês lembrarem, que eu acho que ele me parece ser o experimento zero do bolsonarismo. Eu acho que ele foi a primeira, não sei, não, foi ele, mais do que a Maria do Rosário. O Jean Willis foi assim, o primeiro rato no laboratório do bolsonarismo. Eu não falo rato porque eu não estou desmerecendo ele, estou dizendo assim, animalizado, né? Essa bestialização do adversário. Ele foi o primeiro a ser bestializado com fake news a rodo. Vocês vão lembrar das 500 fakes do Jean Willis ser Pedro, sabe? E um monte de coisa sobre esse cara. Um monte de coisa sobre esse cara. E isso, bicho, se esse cara tá até hoje aí de pé, vivo, e se ele tá bem, ou perto disso, é porque é um cara forte, sabe? Eu reconheço demais no Jean Willis a barra que ele aguentou. Isso não tem nada a ver com gostar do cara, de amar o cara, de achar ele simpático, antipático, não tem nada a ver. Agora, ele sofreu muito, cara, sabe? Isso é preciso reconhecer, é preciso lembrar. Ele recebeu por anos a fio. Não é à toa que ele saiu da política, se afastou, etc. Alguns vão dizer que foram por outros motivos, sei lá. Mas, porra, olha o desgaste, cara. Olha o desgaste. Dito isso, esse papo aí que ele colocou, vamos acreditar, né? Vamos dizer que foi assim mesmo. Tô achando meio enfeitado demais. Teve uma discussão que eu acho que era relevante, teve uma discussão que eu achei irrelevante. Vamos para é irrelevante, eu não vou nem perder tempo. Vamos direto para o que é relevante desse tópico. Tá, para chegar no relevante eu tenho que passar pelo irrelevante. Vamos lá. A discussão é: quando você pega o Uber, o táxi de alguém, você tem o direito de pedir para a pessoa baixar o rádio? A questão é de convívio, de conduta, né, gente? Pô, tu entra no carro do cara. O carro é do cara, beleza. Mas ele tá com a música alta. Às vezes, bicho, às vezes tem pessoas. Por exemplo, se é uma pessoa, às vezes, com alguma neurodivergência que som alto faz mal, que deixa nervoso, tal, tu tá com uma criança, sabe? É uma questão de tato. E tem jeitos de falar, né? Tem jeito. Já aconteceu comigo uma vez de pegar um Uber e o cara tava escutando essas coisas assim, evangélicas, piriri, e eu dei uma desculpa qualquer pra pedir pra ele baixar, mas assim, sabe? Eu dei uma volta, assim, do tipo, você poderia baixar aqui, sei lá. Aí eu nem lembro aquela desculpa que eu dei. E o cara baixou. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Dá pra falar de diferentes maneiras. Nessa história que o João contou, o cara relutou, insistiu. Assim, tipo, ok, tá. Se ele insistiu, chega uma hora que tu perde a paciência, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma relação de poder aí, e que esse é o ponto que eu acho que fez muita gente olhar esse papo todo e achar meio chato. Porque assim, ó, eu sou ateu, certo? E eu sei muito bem, muita gente, eu cheguei a comentar no Twitter e a gente vai falar pra mim, tu não sabe o que é sofrer com assédio religioso? Ah, eu sei. Tá? Este lugar de fala eu tenho bastante, tá? O que é sofrer com assédio religioso? Eu fui muito segregado na escola que eu estudava. Eu fui muito segregado em vários âmbitos, só não fui por meus pais. Meus pais não eram assim. Mas todas as outras esferas sociais que eu participei, eu sofri, até pelo menos até chegar na universidade. Todas as outras esferas sociais que eu participei, eu sofri segregação, porque eu não conseguia me entender com a religião dos outros. Ela não fazia sentido e eu era visto e vilanizado e coisas assim. Então eu estou ligado o quanto que pessoas religiosas não têm noção o quanto que elas são invasivas, o quanto que elas são abusivas, o quanto que elas são assediadoras, porque existe muito assédio religioso. E religioso não se dá conta o quanto que ele é assediador. Então, assim, ó, tudo isso aí, ok. Só que tem uma relação de poder, cara. Eu vou fazer um paralelo. Tinha uma época que, num outro lugar que eu morava, tinha porteiro, e o porteiro, ele era evangélico.
E volta e meia, eu passava ali na portaria e ele estava escutando ali os pastores e tal. Ele gostava muito do Malafaia. É quem dava trela ali para ele, assim, de, né, parar e conversar, perguntar como é que tava, ele começava a querer converter. Então, assim, volta e meia ele era meio chato, vamos ser francos. Mas eu sabia, cara, eu sabia a posição de poder que eu tava. Porque ali, se eu fosse, imagina se eu vou pro síndico, falar, olha, o porteiro tá sendo indelicado em termos religiosos. Cara, eu fiz esse cara ser demitido, e eu sabia que ele tinha 2 filhas e um menino. E eu ficava pensando assim, bicho, eu tô numa relação de poder, que se eu falar, esse cara vai ser demitido, esse cara vai ser dispensado. No caso ali do Uber, ok, o cara não vai deixar de ser Uber, não vai deixar de ser táxi, por tu tá tendo pé ali, mas tem uma relação de poder, né? Assim, se alguém tá te levando de carro para lá e para cá, a pessoa tá se sujeitando a algo. Por mais que o carro seja dela, por mais que ela seja feliz, sendo, sei lá, motorista de aplicativo, existe um processo de sujeição. E essa pessoa está muito na tua mão em alguma dose, né? Porque quando tá no carro daquela pessoa, tem uma relação de poder, porque a pessoa que está dirigindo não é tu, mas tudo é feito para que o cara na outra ponta exerça esse poder, te dando nota, te avaliando, podendo se queixar para Uber. Então, assim, existe ali uma relação de poder que a gente tem que estar sempre ciente, porque senão, mesmo diante da injustiça, a gente corre o risco de cometer uma segunda injustiça. Tu entendeu? Isso é uma coisa que sempre me pegou, porque professor se questiona muito sobre isso, sobre relações de poder. Por exemplo, a sala de aula é um lugar com as relações de poder, ela é muito complicada. Porque, por exemplo, o professor tem um poder, o professor dá nota, o professor ele prova ou reprova, é ele que marca as presenças. Tem ali, um professor tem um poder. Mas o aluno também tem muito poder. Isso e depende também da instituição, né? Mas o aluno também tem muito poder. Nas universidades públicas, o aluno tem menos poder. Nas particulares, o aluno tem bem mais, porque aí vem uma lógica, às vezes, clientelista. Que é um bem mais, entre aspas, né? Que é enganoso. Isso é muito enganoso. Às vezes o aluno acha que na particular ele vai conseguir. Ele tem mais poder para coagir professor. Ele não tem mais poder para exigir, às vezes, uma melhora da educação. Uma melhora ele vai conseguir, às vezes, na pública. Isso é irônico, né? Isso é irônico. O aluno na pública ele tem muito menos poder perante o professor, mas ele tem mais poder institucional. Já na particular é justamente o contrário. O intrainstitucional, o aluno tem poder próximo de zero, mas para botar professor contra a parede, nossa, o aluno tem poder pra caralho. Eu já falei para vocês aqui, eu numa turma que tinha, sei lá, 40 alunos, dá para falar até no feminino, porque a esmagadora maioria eram mulheres, e aí uma menina que plagiou a prova, foi fazer queixa para mim e aquilo deu problema. Uma. Só não foi adiante porque as outras meninas me defenderam. Então, assim, basta um para ti tu começar a se incomodar. Entende? Então, assim, professor é uma profissão que a gente sempre se questiona muito sobre como é que a gente está lidando com essas relações de poder. Vamos levar ali para o caso ali do Jean Willis. Ok, no momento que você está no carro da pessoa, a pessoa tem o poder porque ela está diante do volante, mas você tem o poder porque você pagou esta corrida e você vai dar notinhas por essa corrida. O conflito rádio, vamos botar aqui, ele ser colocado nesse grau de tensão, a coisa basicamente se traduz em um lado dizendo, olha, eu tenho poder e você vai parar com esta porra. E aí fica muito desagradável isso. Muita gente à esquerda que leu esse relato aí do Jean Willis fala, cara, não é nem a questão do que está no cerne, mas a forma como isso se deu. Porque isso explicita essas relações de poder e você pegou naquilo que o cara é mais fraco, porque ele é um motorista de aplicativo, você foi no mais fraco e mostrou pro cara onde é que tá a força, né? E uma força que se dá apenas por uma lógica clientelista. Enfim, eu acho isso bom para pensar e serve assim de aviso para todos nós, inclusive a direita, a esquerda, o que for. A gente sempre está muito consciente das relações de poder, buscar estar consciente. Sempre a gente não vai estar. Não tem essa de, eu tenho plena consciência dos meus privilégios. Meu cu, não tem esse papo. Mas a gente sempre buscar estar consciente das relações de poder que a gente está envolvido e que muitas vezes a gente produz, porque a gente também produz relações de poder. E isso é difícil, cara, isso é difícil. Quer ver um exemplo? Vou de novo pegar o exemplo, porque eu não ando tanto assim de Uber para lá e para cá para ter exemplo, mas eu tenho muito exemplo de lidar com portaria de prédio. Assim. Uma coisa que eu me dei conta depois de um tempo, tá? Depois de um tempo que eu me dei conta. Eu gostava de fazer piada com os porteiros. E eles eram simpáticos e riam junto. Até que um dia, acho que foi a Thaís até que chamou atenção para mim. Ela falou assim, eles fazem piada de volta? E eu peguei e falei, não. E ela disse, pois é. Na ansiedade, eu querer mostrar que eu era amigão, que eu era gente fina, que eu gostava deles, de querer, sabe, de ser brother, eu tava constrangendo. Em alguma dose eu podia estar constrangendo. Porque eu tava fazendo piadinha e o cara não tinha poder de fazer piada de volta. Isso é uma relação de poder. E olha que eu não tava fazendo nada demais. Vocês estão entendendo? O que eu fiz? Eu parei de fazer piadinha. A não ser quando a pessoa começava. Aí eu devolvia, brincava e tal. Mas eu parei de fazer piada. Mas não era um motorista de táxi, não é o caso do Uber. Ok.
Aí, mas também assim, é que tá, já agora eu não sei mais dizer isso, porque eu não pego táxi mais. Então eu não sei também como é que tá isso. Agora, continua tendo uma relação de poder, né? Em alguma dose isso rola. Seja como for, eu acho que aí entra também a questão da comunicação. Porque a situação, do jeito que o Jean Willis escreveu, ele tem razão de estar incomodado. Pô, tu pediu pro cara baixar, o cara não baixou, tu pediu pra, né, tal. Mas a maneira como ele colocou isso, assim, é muito, sabe? E outra coisa, o brasileiro, ele simpatiza muito com quem apanha mais. O brasileiro simpatiza com a vítima da relação, coisas assim. Claro que isso é estranho, tá? Isso é de um jeito meio turvo. O brasileiro, porque assim, basta o algoz conseguir se vitimizar, e o Bolsonaro, por exemplo, fazia muito isso, que daí as pessoas passam a simpatizar com o cara que tá te batendo, mas eles fazem de coitado por estar te batendo, e aí tu fica com pena do coitado que tá te batendo. Mas isso rola. E aí, nessa situação, onde o outro ali tá quase meio que, assim, tipo, é uma pessoa sem muita voz, tá entendendo? É um personagem sem muita voz. A gente acaba antipatizando com quem tá falando, com quem tá discursando, com quem, que é o caso do Jean Willis. É porque o Uber é visto como povo prestador de serviço. É exato, a gente acaba tendo. Cara, convenhamos, a grande maioria das pessoas são trabalhadores precarizados, então a gente acaba tendo simpatia com quem também é precarizado, enquanto trabalhador. Isso aqui é bom de responder. Existem não as relações de poder? Não, não existem. Por isso que quem fala que o comunismo. Que, aliás, isso é uma das coisas mais equivocadas que tem, às vezes, quando o pessoal quer falar sobre comunismo. Olha que eu nem me considero comunista, mas é assim, ó. Dizer que o comunismo pretende abolir as relações de poder, isso é falácia. Não tem essa. O comunismo, até se for para pensar, ele tem um projeto assim bastante pontual, que é de você fazer com que os meios de produção, ou seja, aquilo que produz a riqueza de um grupo, seja de posse do próprio grupo. É isso. Comunismo, apesar de se criar todo o bicho-papão, e por mais que pode ter gente aí, inclusive à esquerda, que às vezes faz o comunismo parecer outra coisa, mas assim, é isso. A grosso modo é isso, cara. Comunismo é isso. Não é a gente que trabalha nessa merda? Então por que a gente não é dono da mesma coisa que a gente trabalha? Fim. Agora, isso não tem nada a ver com você ter que dividir sua casa com os outros. Você ter que se dividir escova de dente. E não tem nada a ver com você abolir relações de poder que ainda vão existir. Ainda vão existir relações de poder. É inevitável que não exista relações de poder. Marx nunca falou em abolir as relações de poder. Não tem como abolir. Quer ver um exemplo? É chulo esse exemplo, mas é um exemplo mais sincero. O mais pausudo vai se destacar naquela sociedade. Numa sociedade onde, culturalmente, como é a nossa, ter um pau grande é uma coisa elogiosa, o pausudo vai se destacar. Você vive numa sociedade comunista, mas não tem como fazer comunismo do pau. Vai ter um pau maior do que você e vai circular o boato de que aquele ali, porra, tem uma jeba gigante maravilhosa e você, no capital ali simbólico do negócio, você vai estar para trás. Mas isso é sério. Por exemplo, também é outra coisa, beleza. Mesmo a sociedade comunista, ela vai ter critérios de beleza, tá? A beleza ela é humana. O critério de beleza é cultural, muda para diabo, né? O que era belo numa época deixa de ser belo, o que é belo num país é belo no outro, beleza muda. Mas todos têm uma noção de beleza. Todos nós temos um conceito de beleza. Conceito difuso, não é nem um conceito, uma noção. Todos nós temos uma noção de beleza. Mesmo numa sociedade comunista, essa beleza ela vai produzir diferença, é óbvio. Ela vai produzir desigualdade. Porque alguém é mais bonito. Se alguém é mais bonito, é porque alguém é menos bonito. E por aí vai, cara. E outra coisa, vou falar de novo do comunismo. Marx nunca falou que todo mundo tem que ter casa igual. Todo mundo acha, sei lá, que no comunismo todo mundo tem que ter casa igual. Então, não. Pode um ter uma casa de 2 pisos, outro ter uma casa de 1 piso só. Essa desigualdade está contemplada. Uma certa desigualdade está contemplada. Às vezes, mas como assim que essa desigualdade está contemplada? Não é para ser todo mundo igual? Não, é para todo mundo ser proprietário do que produz. Agora, isso inevitavelmente produz, por exemplo, algumas pessoas vão querer investir não na casa, em viagem, não sei o que. As pessoas vão querer empregar o seu tempo em outras coisas. Investir, quando eu falo investir, não é investir no sentido capitalista. Investimento no sentido de. Tu vê como a gente, o capitalismo é uma ideologia tão forte que a gente usa termos do capitalismo para poder pensar, inclusive, fora do capitalismo. Acho que a palavra seria empregar mesmo. Empregar o seu tempo, empregar a sua força de trabalho em coisas que vai produzir, pelo menos à primeira vista, uma diferença. O cara tem uma casa de 2 pisos, o outro ali tem uma casa de 1 piso. Aquele ali tem uma piscina, aquele não tem uma piscina, sei lá. Tô inventando aqui coisa. Tu não tem como tu abolir isso aí, cara. Não tem, não existe essa. Essas diferenças vão existir e, dadas as circunstâncias, X, Y, Z, isso produz relações de poder. Mas você querer coisas é algo do mundo liberal. Mas, cara, propriedade privada, entendeu? Você pode entrar numa discussão sobre propriedade privada, ok? Mas isso que eu tô falando, jogar isso pro comunismo, o pessoal aumenta a coisa.
A tua casa ainda é a tua casa, irmão. Mesmo no comunismo, a tua casa ainda é a tua casa. O pessoal tá levando as coisas para um lugar que nem faz sentido. É preciso, inclusive, falar disso mais vezes, porque é nesse papo que se cria o comunismo bicho-papão, que vai tirar a casa de você. Não, não é essa, cara. O que se torna coletivo são os meios de produção, entendeu? Os meios de produção se tornam coletivos. Não a casa, não é a escova de dente que se torna coletiva. Não vai ter que prestar escova de dente para os outros. A tua escova ainda é a tua escova. E quem tem 55 casas? Bom, aí realmente é algo a se pensar. Se tu chega numa sociedade onde você ter 55 casas e não tem ninguém desabrigado, eu acho que não é nenhum problema tu ter 55 casas. Se tem mais casa do que gente para morar, então tá. Então as pessoas podem ter 2, 3, 4, 55 casas. É meio esquisito, mas, né? Agora, se você tem como São Paulo, onde tem mais imóvel fechado do que gente morando na rua, aí você tem um problema. Se você tem um problema de espaço, não dá para ter 55 casas porque o espaço é limitado e para caber todo mundo. Aí 55 casas é um problema. O que a gente tá falando de concentração de riqueza. Concentração de riqueza é se só um pode ter 55 casas e os outros não. Aí é um problema. Porque daí essas 55 casas se transformam num capital, né? E essa é a questão a ser enfrentada. Essa é a principal questão a ser enfrentada. Mas enfim, para arredondar o papo ali do Jean Willis, assim, ó, no princípio, tudo correto, na condução, explicita uma relação de poder que quem lê aquilo ali, na sua maioria, se sente desconfortável pra caralho. E eu acho que isso é uma lição até pra galera de esquerda. Porque eu falei agora há pouco, no começo da live, sobre, por exemplo, o caso de que é possível, sim, a esquerda falar com evangélicos, porque a grande maioria dos evangélicos são mulheres, negras e pobres. E muitas delas já votaram no Lula. Votaram, inclusive, na última eleição no Lula. Então dá pra conversar com elas, sim. Tu não precisa ceder às pautas de costumes, tem outros pontos que viabiliza a existência e as formas de ser deles, e que não necessariamente significa você abrir mão de bandeiras da esquerda. E eu tô falando isso porque quando às vezes eu vejo, agora estou falando de mim, quando eu vejo às vezes a galera de esquerda falar horrores dos evangélicos, eu fico incomodado justamente porque essa galera muitas vezes não percebe também as relações de poder que elas estão implicadas. Tá? Repito, a grande maioria dos evangélicos no Brasil não é o Malafaia, não é o Edir Macedo, pessoas pelas quais eu também não tenho a menor simpatia. Não é o pastor que acumula grana, que tem carrão do ano, que está sempre com joia de ouro. Não, a grande maioria dos evangélicos é isso, mulheres negras e pobres. Então, assim, muitas vezes querendo combater esses pastores, a gente está pisoteando. Quem está lá no chão, cara, quem já estava no chão, quem já estava se arrastando, a gente está terminando de quebrar os braços e as pernas, colocando como um adversário político. Cara, eu não quero me colocar num mundo onde o meu adversário político é uma mulher negra e pobre, cara. Eu não, sério, desculpa, eu não tô mais nessa brincadeira, não. Podemos antagonizar alguns tópicos, mas e se uma mulher negra e pobre é meu adversário político, eu começo a pensar de que lado que eu tô. Tô falando sério, eu começo a me perguntar de que lado que eu tô. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.